Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimento. Iremos realizar agora uma web aula para trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Mas entendemos que a web aula também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo. Mas, como a modalidade de educação é à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir o melhor espaço e o melhor tempo para o seu processo de ensino. E por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, e vocês poderão encaminhar suas dúvidas via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Assim vocês poderão assistir quantas vezes quiserem e puderem e fazer suas anotações. Na nossa proposta de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é o pregão dentro de uma licitação pública. Entendemos que a licitação é a forma pelo qual se contrata ou se adquire na administração pública. O pregão, ele vem a ser uma modalidade de licitação, ou seja, ele é um formato específico para uma determinada forma de se contratar. E é esta forma que nós vamos analisar hoje. Para entendermos o conceito de pregão, nós temos que saber que ele é uma modalidade de licitação, ou seja, é um modo operandi de como se realizar uma aquisição ou, né, uma licitação. Licitação, lembrando que é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública dentro de um princípio isonômico, ou seja, todos devem ter igual condição de concorrer para esta entrega. Então, o pregão é uma modalidade de licitação que é uma concorrência entre interessados que visa a aquisição de bens e serviços comuns. Frisem bem isso. Aquisição de bens e serviços comuns. Essa é a principal característica do pregão. Essa modalidade, ela objetiva maior transparência nos processos, melhores condições de negociação, redução de custos e mais agilidade nas contratações. Então, são aqueles produtos, bens que você consegue definir objetivamente. É o que nós chamamos de bens ou serviços comuns. Todo produto ou serviço que eu consigo definir objetivamente. E como que está a história do pregão? O pregão, ele se iniciou ali em 2000, com o decreto número 3.555, que já regulamentava o pregão na forma presencial. Depois, o decreto número 3697 de 2000, revogado pelo Decreto Federal 5.450, regulamentava o pregão eletrônico. Então, Decreto 5.450, de 31 de 5 de 2005, regulamentou o pregão na sua forma eletrônica. E o Decreto número 5.504, de 5.805, tratava-se dos repasses voluntários e o uso do pregão. Mas, atualmente, após a revogação da Lei 8.666, né, com a assunção da Lei 14.133 de 2021, né, o pregão ele passa a ser uma modalidade desta lei. Mas, anteriormente, ele era regido pela Lei Federal número 10.520, de 17 de 7 de 2002, que instituiu o pregão no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Conversão da MP número 2026 de 2000. Então, aquilo que era regido por uma lei própria, a lei do pregão, ela passou a ser uma modalidade da própria lei de licitação a partir do ano de 2021, com a assunção da Lei 14.133. Mais propriamente dito,
agora a partir de 2023, né, final de 2023, pois antes estava concomitante com a Lei 8666 de 1993. Então, uma pergunta: há a obrigatoriedade de se licitar bens ou serviços comuns por meio de pregão? A resposta é pela agilidade, pelo formato simples, né, de que se é realizado o pregão, se faz muito comum o seu uso. Então, a utilização do pregão é facultativo ou é obrigatório? A Lei 10.520 falava o seguinte: para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida pela lei. Já a Lei 14.133, ele se torna uma modalidade, mas o direcionamento se dará pelo princípio facultativo, ainda que seja na Lei 14.133, podendo ser adotado a licitação na modalidade pregão, né, sendo a mais ampla a concorrência, a modalidade mais utilizada a concorrência. Já pelo decreto 5.450, as licitações nas aquisições de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencialmente a utilização de sua forma eletrônica. Então, pelo decreto que trata no seu formato eletrônico, e diz que as licitações são obrigatórias. E o que podemos entender como bens e serviços comuns? O conceito de bens ou serviços comuns. Ele é dado pelo artigo 1º. Para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, regida pela lei. Já o parágrafo único afirma: consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, ou seja, aquilo que é objetivo, aquilo que é de fácil compreensão, por meio de especificações usuais no mercado. Então, tudo aquilo que é amplamente conhecido no mercado, nós podemos entender que são bens ou serviços comuns. Há uma dificuldade já de interpretação desse conceito, podendo causar várias impugnações de editais, né, por meio de argumentos que os bens ou serviços apontados como comum não são desta categoria. E ocorre que a justificativa se dá por um equívoco semântico que antagoniza o termo comum ao termo complexo, ou seja, tudo aquilo que não é complexo é comum. Assim, os objetos, por serem complexos, não poderiam ser contratados pela modalidade pregão. Por exemplo, programas de computador seriam produtos de alta complexidade e que não poderiam ser adquiridos por meio do pregão. Mas, como eu digo, isso é um equívoco, porque não podemos definir o termo comum, né, pelo seu termo antagônico. O significado do vocábulo comum é evidente, pois se contrapõe ao incomum, raro, extraordinário, ao passo que complexo se contrapõe a simples, singelo, incomplexo. Então, são termos que se diferem. Portanto, nada impede a existência de um objeto comum e complexo, bem como um objeto incomum e simples. Então, esta seria uma justificativa para definir que, por exemplo, um programa de computador pode ser definido como um bem comum. Definição de comum. A Lei 10.520 definiu os objetos comuns como sendo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. Então, é muito fácil você consultar no mercado. Assim, pode-se contratar um serviço de jardinagem por meio de um pregão,
bem como, pelo mesmo meio, se podem adquirir computadores ou automóveis. Hoje é muito comum eu colocar uma descrição de um computador ou de um automóvel e ser de amplo conhecimento da sociedade, assim como o serviço de jardinagem. É muito fácil, é muito comum, né, este conceito. E essa é a ideia do pregão, que todos esses serviços que são facilmente definidos dentro de um escopo sejam considerados serviços ou bens comuns. Complexidade técnica. Quando falamos em complexidade técnica de bens ou serviços, nós temos que pensar na sua definição ou na sua execução, pois também são passíveis de ser contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando assim, por isso, sua descrição de forma objetiva no edital. Então, mesmo que envolva uma técnica, este conhecimento deve ser de ampla, né, gama de profissionais do mesmo segmento técnico. Não é necessariamente de conhecimento de todos, mas de todos os profissionais que estudam aquela complexidade técnica. Então, se eu estou falando de um serviço de engenharia, né, e esse serviço, pela sua complexidade técnica, pode ser considerado comum, isto é definido pelo conhecimento de todos os engenheiros, entendem? Então, não é a complexidade geral, mas sim a complexidade da técnica em si, fundamentada. E aí, posto que já entendemos que bens e serviços comuns são aqueles que são facilmente definidos, o que seriam bens ou serviços incomuns? Todos aqueles que não podem ser definidos objetivamente, seja no instrumento convocatório, ou seja, que precisam de especificações e análises técnicas mais profundas, não simples, bem como os que se encontram arrolados no anexo da lei. Então, nós vamos ter na própria lei um rol de produtos ou serviços que são definidos como comuns. Isso como uma forma de facilitar o prosseguimento do processo. O processo ele deve ser ágil e, como tal, ele deve trazer todas as informações. E por isso que é necessário um relatório técnico, uma justificativa técnica ou técnica e preço. E o pregão no seu formato eletrônico? O que seria isso? A licitação na modalidade pregão é caracterizada como eletrônica quando a disputa ocorre por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Ou seja, a licitação na modalidade pregão eletrônico, ela é realizada online por um sistema próprio, né? Cada um em seu computador, onde os lances também ocorrem na forma eletrônica. Então, a diferença entre o pregão presencial e o pregão eletrônico é que o pregão eletrônico ocorre por meio de sistema de computador. E qual seria o fundamento legal do pregão eletrônico? O fundamento é a própria Lei 5.450, o Decreto 5.450, que definiu o pregão no formato eletrônico como modalidade de licitação de menor preço, a realizar-se quando a disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns for feita à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova essa comunicação via internet. Então, é muito utilizado para aquisição que utilizem recursos do governo federal, se faz preferencialmente na forma eletrônica, pela comodidade, pela agilidade e também por ser um meio que ele atinge, né, grandes fornecedores.
Quando posso realizar a licitação no formato eletrônico? O decreto 5.450 de 2005, ele diz no seu artigo 1º, a modalidade de licitação pregão na forma eletrônica, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.520, antiga Lei de Licitação, diz que o pregão na licitação, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, como eu já disse a vocês, e submete-se ao regulamento estabelecido neste decreto. Então, no formato eletrônico, sempre que haverem recursos da União, ok? Pregão presencial versus pregão eletrônico. O diferencial, como eu já disse a vocês, do pregão na forma eletrônica se dá pelo fato de todas as suas fases transcorrerem sem nenhum contato presencial entre as partes, somente virtual. Isso é uma comodidade, posto que eu posso ter empresa em cidades diferentes, mas próximas para o fornecimento, sem a necessidade que elas tenham que se locomover a local próprio para poder participar de uma licitação. No formato eletrônica, cada um no seu computador, mediado por um sistema próprio, ok? Então, a nossa web aula está chegando ao fim. A nossa proposta de hoje foi falar um pouco sobre o pregão eletrônico, que é uma forma de aquisição ou contratação de serviços de bens definidos como comuns, não necessariamente complexos, mas são aqueles que podem ser definidos objetivamente. Então, se você for pensar sobre o que é o pregão, pensem que são todos os bens ou serviços que podem ser definidos objetivamente. Ok? E chegamos então ao final da nossa web aula. Eu espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me encaminhar essas dúvidas via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Eu busco responder o mais breve possível. Então, deixo agora meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.